Comecemos com uma respiração neutra, inspirar e soltar suavemente. Concentre-se na sua respiração, esquece os pensamentos, não deixe pensamentos não entrar. Relaxando os pés, começando pelos pés. Sinta seus pés relaxados. Sinta a sola do pé relaxada. Panturrilha. Relaxando todos os músculos. As coxas, relaxando. Relaxando os quadris. Relaxando as costas. Relaxe os braços, relaxe. Hoje é uma quinta-feira, período do dia, aquilo que eu trabalho muito, né, que é o autodomínio, com relação ao tratado hindu, estamos no período A, som vocálico do dia é o EN, que você faz um som vocálico, não é mantra, é som vocálico. E a nota musical agora é Lá. E o planeta é o Júpiter, na quinta-feira. Então é a energia de Júpiter recebendo aqui no microcosmo. E vamos começar então fazendo uma invocação esotérica, não é exotérica, né? É interna, não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz. Da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Toda honra,
toda a glória, agora e para sempre. Amém. E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for comigo. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que lhe foi dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos indagou: como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se te falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Yod-He-Shiva-He. 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 Yeshua. 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 E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E todo aquele que pratica a maldade aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que tuas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Per Breccioni Yeshua. Fiat Pax. Paz, o amor, a harmonia esteja sempre presente em nossas vidas.
Então vamos começar a falar aqui de um assunto que é muito importante. Mas antes, devemos despojar nosso caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana: o egoísmo e a vaidade. Com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinando com uma perfeita tolerância e compreensão, que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo, ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida. Mas, mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é melhor dizer e ouvir que a sorte sorri aos entusiastas e ousados, e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimistas. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da nossa condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que podemos fazer é a diferença. É a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretexto e sem desculpas. Mesmo que tenhamos uma infância difícil, isso não deve ser um impedimento de ir em frente. Olá, eu sou Roberto Cláudio Moreira. Está começando mais um Pelicano no Deserto. Essa é a nossa classe. E é suficiente dizer que eu sou um aluno como você e o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. E o episódio de hoje é desenvolvimento próprio. Desenvolver todo o nosso potencial, aprender a equilibrar, aprender a acalmar a mente. Embora você possa parecer no outono da vida como as flores do jardim e as folhas da floresta e ter seu nome esquecido, a influência de suas realizações e as inspirações da vida aquecerão e vitalizarão a pulsação do coração até que o surgir de um novo amanhã para o mundo mergulhe na luz solar de um dia radiante. Você infundirá sua corrente de energia imortal na constituição psíquica do gênero humano, e a glória de sua vida alegrará uma grande multidão de mentes durante o passar das gerações.
você não só forma o tecido de sua própria existência, mas também, por meio de cada pensamento e ato do momento, está ajudando a formação do caráter de todos aqueles com os quais se relaciona, criando assim ondas de força que prosseguem eternamente. Você nunca está só. Embora esteja afastado de qualquer habitação humana, seu pensamento destruirá a distância e o tempo. Penetrará em todas as barreiras e iluminará com um brilhante raio de amor os espaços internos da região etérea, vibrando uma corda correspondente em outros seres humanos. É uma conexão, uma rede. É bem dito que os monges tibetanos, os tempos mais antigos do budismo, do judaísmo, ou propriamente do cristianismo, eles estão lá em meditação, prece, oração e pensamentos que conectam a toda a humanidade. E é dessa forma que devemos receber isso, independente de você ter religião ou não, porque é uma conexão. Estamos todos conectados, vibrando uma corda correspondente em outros seres humanos que responde também às ondas irresistíveis de energia que enriquece o mundo. Existem mentalidades mestras atualmente na Terra, que a gente não percebe, mas existem sim seres evoluídos andando entre nós, que vivem afastados do tumulto e dos atropelos, separados do redemoinho da sociedade e da visível presença dos homens que, pela disciplina de si mesmas e amor de consagração especial, a elevação da humanidade, preparam funções especiais que lhe permitem influenciar o movimento dos homens, embora invisíveis, e carregar os espaços internos de correntes magnéticas que são como as marés do oceano. Eu tenho um livro que eu leio muito e gosto muito, que é Adulto Índigo. Eu percebi que havia realmente não há muito tempo atrás, quando eu ainda divergia com as questões, esse livro ele traz a noção do adulto índigo como um ser diferenciado que tem potencialidade, mas não despertou. E há pouca divulgação com relação a isso. E agora estão vindo mais evoluídas as crianças, né? Crianças índigo e cristal. São seres evoluídos já pequenos e a gente ainda está, a humanidade no todo, preso ainda a pensamentos do passado. E como nossos filósofos, são promissores nessa mudança de comportamento, a gente tem Freud, tem vários, Spinoza, tem vários psicanalistas, psicólogos, filósofos, mas vamos dizer assim, um ponto de mudança. Então são outras mentes entrando com novos pensamentos para essas crianças olharem e começarem a despertar. Então, parabéns aí a Ingrid, que é a autora do livro, que é um livro que tem realmente uma referência com seres diferenciados e mostra, que precisamos, modificar para evoluir a humanidade para um mundo não diferenciado, mas sim igualdade para todos.
De profundezas infinitas surgem as ondas de seus pensamentos inspirados e amor desinteressado que alimentam o desenvolvimento da humanidade. Existe um laço íntimo de fraternidade entre um grande número dos que sentiram as ondas calorosas da simpatia humana que unem o gênero humano, se conscientizam que nenhum altar visível é preciso para manter vivo o fogo elementar e espalhar a luz divina que é destinada a regenerar a humanidade. Então esse fogo, ele está ardendo dentro de muita gente, é a centelha divina, e muitos não conseguem fazer com que ela, se manifeste. E aí muitos de nós da parte da espiritualidade, do pensamento diferenciado, enfim, precisa participar mais com conteúdos que vai despertando outros, porque estamos todos conectados. Essas mensagens que eu coloco, com certeza ela tem um efeito em alguém, vai trazer ele para um pensamento diferenciado para ele próprio, porque a individualidade existe. É preciso a gente também entender o seguinte: só se dar alguma coisa quando você a possui. Não existe essa de você dar algo que você não tem. Você tem que ter algo para dar, para doar. E o amor, para se doar, para dar amor, você precisa ter amor por si próprio. Você tem que cultivar o amor em você, aumentar a quantidade de amor em você, que tenha em sobra, para você poder compartilhar. Caso contrário, você estaria dando algo que você não tem. Então, fica muito óbvio quando você se propõe a dar algo que você não tem, você não está realmente compartilhando o que você possui. E sim, você está fantasiando ou então inventando. Mas é possível que a gente comece a entrar numa nova sintonia e parar um pouco, para poder refletir e criar mais amor em si próprio para poder compartilhar. E aqueles que a veem pela primeira vez sentem um impulso vivificador que prende uma mente a outra e torna possível a transmissão de pensamentos demasiados profundos e puros para ser expressos em palavras. É isso, essa centelha divina que está, dentro de nós, ela vai se conectar em outro, vai se conectar em outro. A partir do momento que você passou a se amar mais e a procurar a construir o seu templo interno e armazenar mais amor, armazenar amor para poder você realmente compartilhar. Aqui fica um pouco fugaz se você não tem a coisa palpável, Essa tendência da sua mente individual a se mesclar com outras mentes pela troca constante de pensamento e sentimento e pela associação íntima na vida social e comercial e carregada de certas influências que procuram apagar suas características pessoais e o fazem mergulhar na massa pela grande quantidade de imagens e expressões gravadas em sua mente, adaptável pelos pensamentos dos outros. Então, essa questão das imagens, que nos direcionam a todo tempo, são placas indicadoras para aquilo que você não consegue controlar. Os 5 sentidos, é por isso que eu digo que a gente não está equilibrado perfeitamente, não é perfeito, porque os 5 sentidos, junto à mente e as imagens, desperta
aquilo que a gente está tentando controlar, equilibrar. Então, toda vez que você é pego de surpresa, ou seja, com publicidade, ou seja, com alguma informação que veio, né, de uma outra pessoa, uma indicação, enfim, está fazendo com que sua mente se direcione para aquilo e os seus cinco sentidos, né, acompanhem a mente para poder experimentar. Então, equilibrar isso é mesmo realmente difícil, mas é o caminho. Esse é o caminho que faz com que você equilibre, né, os cinco sentidos e controle mais a sua mente. Se seu objetivo for vacilante, se seus ideais forem vagos, se erra com frequência e apenas conhece vagamente a direção de seu alvo. Você será um instrumento nas mãos de pessoas mais positivas e estará sujeito aos movimentos da vontade e dos desejos delas. É isso, você tem aí um modelo para poder ficar o tempo todo procurando. Eu lembro um filme que eu gosto demais, eu assisti já mais de 10 vezes e vou assistir sempre. É O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. E tem uma parte que eles estão tentando reformular o time e o time perdeu a temporada, né? Ficou em segundo lugar e todos os jogadores daquele time, né? A maioria que estava no auge, né? Que estava na sua visibilidade sobre a mídia, foram negociados. Então ele se viu com o time desfalcado, que ele tinha jogadores como Jambi e tal, ele fala, né, no filme, e esses jogadores eram já para ele difícil de se colocar um outro parecido. E os olheiros, né, procurando um jogador igual a ele, que o time não tinha condições de pagar. E aí ele fala: vocês ficam procurando alguém para substituir como um Fábio. Aí ele fala Fábio, aí quem é Fábio? Fábio é um modelo de pessoa, modelo de homem. Então eles ficam procurando um modelo que era aquele jogador que era o máximo da temporada e foi vendido. E aí eles querem substituir por um igual com preço, sem dinheiro para pagar. Dá para entender isso? Resumindo, fazendo uma analogia, muitas das coisas que a gente vê, uma Ferrari, agora vem os carros elétricos e vem aí as bicicletas elétricas e você ter um drone e daqui a pouco tá viajando, né, com drone, enfim, tudo isso são modelos que vão despertar nos nossos sentidos a vontade e o desejo de controlar a nossa mente. Se você não for suficientemente capaz de reverter isso e equilibrar, quem vai te dominar são essas pessoas mais positivas. Todos nós nos diferenciamos em nossa natureza essencial e temos cada qual um talento especial e próprio que devemos cultivar no mais alto grau possível de perfeição. Esse é o nosso talento. E cultivá-lo e aumentá-lo com amor, com dedicação. E aí você armazena amor, armazena o seu talento junto e oferece isso à multidão. É isso. E todas as outras faculdades deverão ser disciplinadas para sustentar e aumentar o poder e a utilidade da tendência principal. Seu foco agora é você ser, né, uma pessoa diferenciada com seu talento, aprender com seu amor, com si próprio, e o seu talento você praticá-lo o tempo todo e manter aí uma formação, um novo ser humano. Existe um desejo distinto em seu coração, que poderá ser denominado a chama oculta do gênio. É o gênio interno, é o nosso gênio, é o nosso mestre interior, trabalhando essa centelha que você precisa
aumentar em você internamente, reconstruir seu tempo, se você caiu, né? Se você teve a sua queda. Eu tive várias quedas, então agora já dominei, né? Mas não estou livre disso, continuo com meus cinco sentidos e a minha mente. A todo momento vem informação de fora para poder me dominar. Se eu não tiver o equilíbrio, e se eu tiver recurso, por exemplo, o Roberto tem recurso, ele está lá, o pessoal sabe que a conta está cheia, a conta dele está cheia, está com dinheiro, então vamos em cima dele, precisamos retirar um pouco desse dinheiro para poder, e aí vão oferecer tudo que o ser humano, né, através dos cinco sentidos, vai se render. Então eu fico vacilante nessa situação. Posso ficar vacilante e, pum, cair. Mas sabendo que cair é outra coisa. Sabendo que experimentei é outra coisa. Quando você tem um conhecimento. E aí você pode sair. Porque você já aprendeu a sair dessas armadilhas. E as armadilhas estão aí o tempo todo. Eu não aguento aí quando passa aí o carro do som, né? Ou então tu vai na rua, é um outdoor tão bonito. Nada contra, isso é o mercado, é o mundo é assim. Ele tem que gerar receita e gerar interesse no ser humano para ele buscar. Enfim, cada um na sua, é o equilíbrio que vai contar com aqueles. É um jogo de mentes. Então é possível que a gente esteja agora no momento de um marco legal de mais pessoas com mentes poderosas e equilibradas do que mentes vacilantes o tempo todo a buscar. Por isso que você já está vendo com o mercado que eu sou assim, eu falo, eu rezo, eu oro, eu medito, mas eu sou um ser humano e perceptível das coisas que são prejudiciais a mim, certo? Depois de ter passado por vários erros. Pecado é erro. Então, tudo aquilo que vem a mim agora, eu posso refletir e dizer: não, isso não é bom para mim, porque eu já vivi. E a experiência conta muito. Desenvolva um juízo independente, estude a si mesmo, as suas esperanças e aspirações, as suas relações com o ambiente e as suas possibilidades. Ore profundamente em seu ser e receba da fonte interna as revelações da vida. É ouvir o interno, é isso. Tendo seus olhos fixos no alvo mais alto, conserve sua obediência à verdade e resolva que nenhum poder o governará e dirigirá, exceto as ordens recebidas do trono desse reino invisível que lhe pertence por todas as leis. Aí entram as leis espirituais, os tronos que são os anjos, certo? E o conhecimento e o aperfeiçoamento, né, do misticismo ou da religião que você estude, enfim, é aí que está o grande segredo para você equilibrar a tua mente. Empregue o conhecimento e a experiência dos outros, né, dos mais antigos, dos mestres do passado, estude eles e aprenda a olhar como ele olhava naquele período. Se forem úteis ao seu adiantamento pessoal, porém, conserve sua independência de juízo e aplique a luz da razão a tudo o que lhe for parecer vago. Assim como a harmonia da música é constituída pelas combinações de diferentes sons e as belezas da natureza pelas inúmeras variedades de formas, assim também a verdadeira fraternidade do gênero humano pode ser padronizada e sustentada pelo desenvolvimento de distintas individualidades
cada uma representando uma nota que vibrará de acordo com outras na produção de uma sinfonia universal. Então você poderá cultivar as faculdades especiais de sua entidade com a sua mente livre de influência de forças perturbadoras. As forças perturbadoras, elas são assim, por exemplo, estamos na lua nova, então tem uma calmaria. Se você está trabalhando bem a sua mente, prece, oração, meditação, quando chegar no período que as forças perturbadoras começam a oscilar, é como as ondas do mar, preste bem atenção, a analogia. No período da lua nova, as ondas elas estão sempre calmas. No período da crescente, elas começam a oscilar. Na lua cheia, elas crescem. Então, as forças perturbadoras são as forças da mente mesmo, de outros seres humanos, que estão insatisfeitos, querem ser revoltados, querem controlar a força, querem dominar pela força. Então, essas forças são perturbadoras e elas vêm nesses períodos. Então, você reforça o seu trabalho de meditação, de prece, de oração, se mantenha sempre com a mente livre, né? Não fique vagando por imagem e manter aí o equilíbrio, porque estamos agora num período que envolve duas coisas. Uma, porque precisa se preservar o meio ambiente e o planeta. Porque nós que somos os destruidores do planeta, quanto mais a gente consome, mais da matéria-prima do planeta é retirada. Então a gente já tem que aprender daí que a formiguinha que nós somos, ela faz aquelas trilhas, né? E fica aquela marca toda lisa, separadinha ali, tudo vazio. Não cresce nada, não planta nada. Assim somos nós também, no planeta. O dom de uma individualidade liberal, progressiva, independente, determinada e sincera, é a mais nobre herança do homem. E a mais nobre herança, né, através de uma cultura e o desenvolvimento, levam à emancipação da mente, da vontade do domínio dos outros. Por isso que a cultura ela é um paralelo desse trabalho de equilíbrio e ficar livre, né, das forças dominadoras que acontece. Então, culturalmente falando, né, as peças teatrais, filmes, enfim, música, tudo isso ela traz para você uma demonstração de como equilibrar poesia, equilibrar a mente, tentar viver numa simplicidade, numa humildade. Existem infinitas capacidades dentro do ser, que simplesmente esperam o seu amável reconhecimento para florescer, desabrochar em realidades palpáveis, se despertando o seu interno, a sua força interna, auxiliada pelo seu eu interior, seu gênio, você vai se mostrando cada vez mais e aos poucos sendo perceptível por outros e outros querendo fazer aquilo que você está fazendo. As profundas aspirações internas é o espírito progressivo de vida que impulsiona a humanidade para frente e o pedido silencioso do seu eu aspirante à procura do alvo destinado da sua missão. A gente tem muito dessa condição de missão, né? Mas a gente sai da fase da infância, né? Entra na fase da adolescência completamente orientado pela escola, que tem um manual de instrução, e ao mesmo tempo você
rejeitando aquele manual porque você tem uma força interna capaz de ser exteriorizada por uma coisa que você tem como missão. Então, essa divergência ela acontece na infância, na adolescência, e se você não tenta romper, você fica preso a isso, a esse manual, e não sai mais. Conserve sempre diante de você a imagem mental do eu ideal que deseja se tornar. O eu que é radiante de amor para toda a humanidade. A realização de atos dignos, embelezado pelo brilho de uma esperança imortal. Realizando as possibilidades ocultas e procurando entrar seu mais glorioso desenvolvimento. Mantenha-se calmo na fé vinda da certeza que o poder suficiente para todos os pedidos está armazenado dentro de você. Todo o seu desejo, todo o seu pedido está aí dentro. Seja destemido em relação às opiniões dos outros, inspirado pelo desejo de elevar a humanidade, imperturbável às recriminações, insensível à adulação, você permanecerá firme em sua obediência ao seu mais alto ideal. Invisíveis e intangíveis, porém, não menos poderosos e presentes. São as forças que você coloca em ação pelos seus pensamentos e desejos. Com pensamentos egoístas e mundanos, você atrai a influência da obscuridade da morte. Despojar seu caráter ao egoísmo e à vaidade é a prerrogativa. Com pensamentos desinteressados e puras aspirações, você alcançará a presença das legiões invisíveis da luz e da vida. E será impulsionado por esses poderes para baixo ou para cima, dependendo do modo que você se encontre com seus sentidos e sua mente. De acordo com a natureza dos dois ideais que o guiarem. Você não poderá estar satisfeito com uma existência sem significado. O desassossego inato que às vezes você sente e o impulso da evolução da sua alma, aspirando à realização do seu destino reto, é o pedido incessante do eu superior que apela no silêncio para a plenitude da vida, que desenvolverá as suas incalculáveis forças. Então você tem aí a noção de que a sua aspiração interna, ela tem que ter um alvo, tem que ter uma meta para poder você conseguir direcioná-la e fazer as suas transmutações na sua personalidade. Sendo dotado de possibilidades gloriosas que esperam pacientemente para serem descobertas. Como um instrumento espera um toque mágico de dedos habilidosos para expressar as divinas melodias. Eleve-se ao sentimento de sua dignidade como habitante do universo, herdeiro dos séculos. Desperte para uma percepção mais viva do que existe em seu íntimo, sendo parte integrante da energia que governa e dirige o mundo. E todos os sóis e planetas que giram no espaço infinito, sempre impulsionado pelo espírito imortal do progresso. Impulsione-se para frente em direção ao alvo final da perfeição infinita. Então é isso, você tendo na mente esse trabalho, que é despertar o seu eu interno,
aprender a dominar os sentidos e a mente, fortalecer o espírito no seu corpo, no seu tempo. E existe um grande conflito de mentes, as mentes dominadoras, as mentes que são dominadas e as mentes que não querem ser dominadas. E aí você tem esse jogo de forças para poder dominar, né, e ficar mais equilibrado. Mas tudo isso depende do erro, das quedas que você tem e da aceitação e do perdão, porque muitos dos erros a pessoa não aceita pedir perdão, perdoar, e fica revoltada, aí ela não consegue mais, aí ela fica vibrando somente para baixo, e aí não consegue acender e não consegue despertar o eu interno. Então ela precisa ter essa noção de que o comportamento ele vem de uma sociedade anterior, né? De uma busca de interesses daquele período passado, 1800, 1700, de mudanças, né? E a gente vem perpetuando esses pensamentos até hoje. Chegou a hora de mudar, porque o planeta não aguenta mais, a gente tem pouco tempo para poder fazer com que as nossas potencialidades sejam mostradas desinteressadamente, como eu estou fazendo aqui, para que outros, quando verem, né, saberem que não, é por esse caminho aqui que tem que ser, não pode ser esse, porque esse vamos chegar à destruição. Enfim, é um trabalho penoso, mas é uma missão, é aquilo que você busca para poder, né, primeiro preencher você de amor, amar a si mesmo, sair das forças perturbadoras, aí sim você ter algo para oferecer, não como mestre, mas como aluno igual a você, para poder a gente trabalhar junto. Para encerrar, vamos encerrar com com o meu poema Mundo Ilusório. Não tem mais música porque já acabou, mas vamos fazer a interpretação desse poema. Tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Ter um coração simples no mundo cheio de vaidades e modelos aos quais insere-se ao comportamento terá uma luta constante. Aí está aí esse inserir ao comportamento quer dizer o quê? Que aquilo que a gente está vendo, que está buscando, que a gente não equilibrou, a gente está sendo dominado. E se você aprende a não ficar fazendo essa busca, você cria inimigos. Por quê? O sistema quer que você consuma. O sistema ele é assim, ele quer que para gerar economia, para gerar receita para aqueles que estão trabalhando e tal. Enfim, tudo tem que ter equilíbrio, né? Só tem que ter equilíbrio. É por isso que o carbono zero é a busca hoje. Continuando o poema, aplicar-se ao amor pela caridade, fé e esperança para ter uma vida reclusa e honesta, privando-se dos prazeres ilusórios que joga nossa alma nas trevas da ignorância, nos aprisionando, pode ser contrário aos costumes do cotidiano viver. Esse costume do cotidiano viver vem lá de trás e a gente está preso a eles na ignorância. E adquirir inimigos. Ganhar a vida com o próprio suor do rosto, como faz o acrobata em sua corda, sem tombar, para não ser consumido e jogado ao chão, tem que focar na luz divina. Que nosso Senhor Jesus
nos ensina no caminhar do dia até o anoitecer. Dessa luz que recebo, é meu dever me entregar à paz, ao amor e à amizade. E oferecer isso de bom coração, sem exigir que o sigam aos deveres de pai de família, a educação dos filhos e realizar o trabalho da alma. Muito obrigado a todos. Tenhamos aí uma ótima tarde, uma ótima quinta-feira. Encerrando esse Pericano no Deserto. Esse programa é um programa místico, filosófico e cultural que está à disposição para todos, né? Tenham aí conteúdo que me despertou, que de repente possa despertar outros. Enfim, somos todos conectados, tá bom? Uma ótima tarde. Muito obrigado àqueles que participaram. Não sei quantos, mas participaram. Vai ficar gravado aí no Instagram. Estou terminando aqui a gravação para botar no YouTube, deixar à disposição para o meu canal no YouTube. Enfim, é o trabalho que eu me comprometi a fazer e vou levando ele aí até onde puder, tá bom? Uma ótima tarde a todos.